Graça e paz, eu sou o pastor Newton Arruda, sou doutor em teologia, sou terapeuta cristão, sou conselheiro cristão e um dos temas que eu mais gosto de trabalhar é família, casamentos, enfim. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante. E quando o trauma da sua vida lá na infância afeta o seu casamento, o que fazer? Vamos às dicas então. Os traumas, eles trazem dores emocionais que afetam intimamente a sua vida conjugal, impedindo, inclusive, com que você tenha uma vida feliz em qualquer área da sua vida conjugal, inclusive na vida sexual. Você sabia que as feridas do passado podem afetar a intimidade do seu casamento hoje? Quantos de nós, casados, já não sentimos que o coração está distante, mesmo ao lado do nosso cônjuge? Pois é, hoje nós iremos tratar essas questões emocionais dentro do casamento para que você consiga restaurar esse casamento. E eu vou adiantar você nesse momento. O problema não está em vocês, não está no relacionamento de vocês, o problema não está em que vocês perderam o amor. O problema está em duas questões básicas, que é perdão e falar. A comunicação dentro do casamento é importantíssima. Quando se fala sobre traumas emocionais dentro do casamento, que se infiltram e destroem inclusive a nossa intimidade conjugal, como lidamos com isso? Como tratar essas feridas? E como a graça de Deus pode nos restaurar desse processo? Bom, antes de mais nada, nós precisamos delinear aqui o que é o trauma emocional. Acompanhe. Primeiro, o que é um trauma emocional? Trauma não é só o que você viveu em grandes momentos de dor, mas também o que não foi curado e principalmente o que ficou sem resolução. Por exemplo, um trauma de infância como o abandono, o abuso ou até mesmo o abandono emocional dos pais pode causar um bloqueio profundo na nossa capacidade de confiar. E adivinhe, essa confiança reflete diretamente no nosso casamento. Você sabia que casais que não tratam seus traumas de infância ou de relacionamentos passados têm mais chance de enfrentar problemas sexuais e de comunicação no casamento? Pois é, meu irmão. Esses traumas, quando não tratados, eles vão afetar a sua vida global, a sua vida social, sexual, financeira, a sua vida psicológica. Você acha que você não é compreendido, mas é necessário que você entenda quem é você. E eu pergunto, quem és tu? E olha, a Bíblia ela é muito clara quando ela percebe. A Bíblia consegue perceber isso e ela é muito clara quando ela entende que os problemas emocionais tendem a piorar todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia, ela se reflete e ela entende que a dor emocional e o não perdão podem criar raízes profundas em nosso coração. Lá em Mateus 18, 21 ao 22, ele pergunta para Jesus: Jesus, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? E o Senhor fala para ele o seguinte: até 70 vezes 7. Pensa, haja perdão. Mas também é uma terapia interessante para que você possa sair desse calabouço. Na passagem em questão, Mateus 18, 21, 22, podemos observar Jesus falando sobre o perdão. Mas e quando o perdão não ocorre? O que acontece? O que acontece quando você guarda rancor ou cicatrizes do passado? Isso interfere no seu relacionamento com o seu cônjuge, óbvio. Quando perdoamos, deixamos uma abertura para o trauma não resolvido crescer e se manifestar na intimidade do casamento. Meu irmão, quando você não perdoa, isso vai crescendo. E à medida que cresce, você vai tendo maiores problemas ainda. E o mais importante, o perdão é uma chave não apenas para o relacionamento com o outro, mas principalmente para o nosso relacionamento com Deus. Não podemos construir um relacionamento saudável com alguém se não formos curados por dentro. E Jesus sabia disso na passagem em apreciação.
Queridos, é importante salientar aqui que o perdão ele se dá em 3 esferas: a vertical, a horizontal e a terceira esfera, que eu vou revelar daqui a pouco qual é. Bom, antes de revelar, vamos ler aqui então Mateus, capítulo 6, versículo 9, para que você possa entender. Diz assim, olha: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois é, o cristão ele para aqui, né? Só que o capítulo continua a caminhar. E aqui está a chave da esfera dos 3 perdões. Está aqui no verso 15. Analise. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Aqui nós já temos 2 esferas: a esfera vertical e a esfera horizontal. Primeiramente, eu tenho que pedir perdão ao Senhor. É o meu relacionamento vertical com Deus. Segundamente, eu tenho que fazer a esfera horizontal. Eu preciso pedir perdão ao meu irmão. Mas olha o que o versículo fala: se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Desculpa cortar o vídeo assim tão rápido, passa avião, a gente dá uma cortada, passa caminhão, passa o homem do gás, passa o gato, passa o cara do curau, da pamonha, do sorvete, passa tudo. Hoje é 1º de maio em São Paulo, pensa, né? Vamos lá, onde eu parei mesmo? Então, se você, a Bíblia fala, se você não perdoa o seu irmão aqui na terra, Deus que está no céu não pode perdoar você também. Interessante, essas 2 esferas, vertical e horizontal. Então você percebe que existem 2 esferas: perdão vertical, perdão horizontal. Porém, existe uma questão bem interessante. Você também precisa se perdoar. É o perdão dentro de você. Deus pode te perdoar. Você pode perdoar teu irmão. Mas se você não se perdoa pelos seus atos e pelas suas atitudes, não existe um plano B para que o Senhor possa atuar sobre a tua vida. Eu quero que você entenda bem isso. Amém? Bom, eu vou compartilhar aqui a história de um casal que chegou a mim há um tempo atrás, e eu vou trocar os nomes dele, vou chamá-los de João e Maria, que estavam casados há 10 anos, e Maria, ela não conseguia fazer uma entrega total no seu casamento, porque ela não conseguia lidar com essa demanda que ela tinha. Acompanhe. Esse é um caso bem doloroso de um casal que viviam há 10 anos, que foram se consultar comigo. Durante esses 10 anos de casado, desde que se casaram, João e Maria, Maria sentia um desconforto constante. No início, João não percebeu, mas com o tempo, a relação deles foi esfriando. Maria estava sempre distante, com medo de se entregar. O que João não sabia é que Maria tinha vivido um trauma emocional muito profundo na infância. Ela tinha sido abusada emocionalmente pelos pais e nunca teve oportunidade de expressar ou perdoar aquilo. Esse trauma foi se infiltrando na relação deles e afetou a intimidade sexual, a comunicação e a confiança. Quando Maria se abriu sobre o trauma e João começou a entender, ambos entenderam que o que parecia ser um problema de relacionamento era, na verdade, uma ferida não tratada. Juntos, buscaram a cura com a ajuda de Deus, da terapia e do perdão. Bom, o resultado vocês podem imaginar. Eles se curaram, avião passando. Eu não vou cortar de novo esse vídeo, meu irmão. Vou tentar abafar o som aqui, tá bom? Mas, onde eu parei? Vamos continuar. Eles fizeram essa terapia. Lembra que eu falei dos 70 vezes 7? Jesus sabendo dessa demanda, ele fala, começa a fazer essa terapia de pedir perdão, de falar os seus problemas. Quando Maria se abre com o esposo, as coisas se resolvem.
existe uma condição muito importante dentro do casamento que chama-se a comunicação. É uma das 5 linguagens do amor. E a comunicação é a primeira linguagem do amor. Mas dentro de cada linguagem existem vários dialetos. Existe uma outra coisa chamada também a violência, a comunicação não violenta, a CNV. De como você se lidar com isso, de como você praticar isso. Isso é uma prática, tá bom? Isso não vem do dia para a noite. Mas é importante você saber se comunicar. E um dos principais fatores no casamento para que as pessoas elas venham a se separar, divorciar, ter problemáticas em todas as áreas das vidas deles é a não comunicação. Você precisa se comunicar. É importantíssima a comunicação dentro do casamento. Só que essa comunicação ela pode se dar de várias linguagens, de diversas formas, ok? E em alguns momentos nós temos que estar atentos ao silêncio. Algumas vezes o silêncio significa, daqui a pouco eu respondo. Às vezes significa, olha, me dá um tempinho que eu preciso desse momento para estar só. Algumas vezes esse silêncio pode significar outro avião passando. Às vezes esse silêncio pode significar uma repreensão. Às vezes esse silêncio pode significar, olha, não faz isso, você vai se dar mal. Então a gente tem que entender essas diversas linguagens dentro do casamento. É necessário você conhecer. De outra forma, o contrário também é verdadeiro. É necessário você expor, você se abrir, você falar das suas necessidades, porque se não for assim, você não consegue ir adiante com o seu casamento. Eu quero que você entenda que mesmo você tendo 25 anos, 35 anos, 50 anos de casado, se você não falar tudo o que você sente para o seu cônjuge, ele será incapaz de entender tudo o que você quer. Até porque homem e mulher pensam diferentes. Uma outra hora eu explico sobre isso, tá bom? É importante você ter isso em mente. E também a questão da escuta ativa. Você precisa estar apto em ouvir. Às vezes é necessário você não falar muito e ouvir e entender um ao outro. Essa comunicação é importantíssima no casamento para que vocês venham progredir. Amém? E quando Maria se abre então sobre esse trauma com João, tudo ficou resolvido. E é com essa busca da cura, com a ajuda de Deus, da terapia, do perdão, o resultado não poderia ser diferente. O casamento foi restaurado, ficou mais forte e mais íntimo do que antes. Eu te pergunto, e agora, como isso se aplica a você? Como aplicar isso na prática? Acompanha comigo. Primeiro, identifique as feridas não curadas em seu coração. Você precisa identificar as feridas não curadas dentro do seu coração. O que você sente? Só você sabe disso. O seu cônjuge, ele é incapaz de entender o que se passa em teu coração. É necessário você abrir o coração para você expor. O que você sente? Você sente raiva? Você sente ressentimento? De quando? Essa raiva, esse ressentimento é de quando? É do mês passado? De ontem? Da semana passada? Era da infância? Foi com seus pais? Você é incapaz de falar com seus pais? Os seus pais, assim como eu não tenho mais pais, meus pais faleceram, você não consegue mais falar com seus pais porque eles já não estão mais entre nós? E isso complicou a sua demanda? Como proceder? Há algo que você precisa perdoar. E para poder recomeçar no casamento, você precisa descobrir para esse recomeço. Lembra que eu falei sobre Jesus? Jesus sabia disso. Ele falou, perdoa 70 vezes 7. Perdoa, 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 perdoa. E você vai falar assim, mas eu estou cansada de perdoar. Ele e ela sempre faz os mesmos erros. Volto a bater na tecla. Sentem, conversem um com o outro. É uma ajuda mútua. Vocês são seres humanos distintos, diferentes, com personalidades distintas e diferentes. E eu fui até redundante propositalmente. Tá? Então você precisa sentar e dialogar, conversar, falar sobre essa demanda, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir ir adiante. O seu casamento será frustrado mesmo. Porque você não quer lidar com essa situação. Ah, mas não tem mais jeito. Tem jeito sim, tem jeito para tudo, meu irmão. Deus, ele dá jeito sim. E não vai ser, na eternidade vai dar jeito. Não, o jeito que Deus vai dar é aqui na terra. Tá bom? Bom,
Vamos acompanhar alguns passos para a cura. Vamos lá, vamos entender isso? Primeiro, identifique os traumas emocionais. É como eu falei aqui agora. Você já identificou esses traumas emocionais? Quais são os seus traumas emocionais? Ai, minha mãe falava uma coisa de mim que eu não gostava. Ai, o meu pai, ele fala que eu era um mané. Não sei. Ai, minha mãe falava que eu não servia para nada. Ah, minha mãe sempre pensava, você não tem jeito mesmo, mas sem ninguém na vida. Identificou? É isso que está te atrapalhando? Muito bem. Agora que você identificou o seu trauma, vamos para o segundo passo. De forma amorosa, de forma aberta, deliberada, converse com o seu cônjuge. Diga para ele o que você sentia. Olha, eu tenho uma coisa aqui dentro de mim e lá no passado, meu pai fazia isso comigo. Eu fui abandonado emocionalmente. Eu quero que você entenda. A psicologia diz o seguinte. Isso na psicologia do desenvolvimento humano. E a gente parte do pressuposto do nascimento até a morte. Então veja só. Que o ser humano é como um recipiente. É um vaso. Vamos falar vaso que nem fala na Bíblia? Você é um vaso, você é um recipiente. A criança. Só que vou transpor isso em vez de para criança, para adulto. Você é um vaso. O que foi depositado em você? O que foi colocado na sua vida? Tem pessoas que estão transbordando. Foram pessoas que receberam amor na infância, foram pessoas que receberam muita dedicação dos pais, muita compreensão. Outro avião passando. Vamos em frente. Deus é conosco, Deus é a nossa força. Não vou cortar, não dá para dar muitos cortes no vídeo, é chato fazer isso. Vamos adiante. Só que existem pessoas que têm uma demanda que ela não tem nada dentro dela, está vazia, ou tem pouca coisa dentro dela. Ou o que tinha, ela decidiu jogar fora, não serviu para ela, tá bom? Então você agora está com o seu esposo. Você está no relacionamento. Não tem pessoa melhor nesse mundo para entender sobre as suas demandas emocionais do que o seu cônjuge. Começa, abre o pacote, abre esse recipiente, tira a tampa e começa a ver o que tem dentro, você. E começa a falar para o seu cônjuge, eu passo por isso, eu passo por aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. E de forma muito segura, muito amorosa. O cônjuge que vai ouvir tem que dar essa segurança, tem que dar esse conforto. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa se explicar. Amém? Vamos para o terceiro passo. Pratique o perdão diário. Bom, eu já falei sobre praticar o perdão diário, mas o problema é que tem pessoas que não têm paciência. Não vou ficar perdoando toda hora não, porque toda hora ele erra. Mas aí eu pergunto para você, meu amado irmão, irmã, você é crente, você foi transformado verdadeiramente por Cristo, porque salvação implica em ter uma transformação em todas as áreas da vida. Então comece a refletir. Se a sua fé não te transformou, você não está salvo. Uma boa reflexão é você perdoar. Porque se você não perdoar esse seu cônjuge, Deus que está no céu, na esfera vertical, também não vai te perdoar. Quer ir para o céu? Comece a perdoar, mesmo que isso te doa. Não custa nada, no final você vai receber a vida eterna. Vamos para o próximo passo, então? O quinto passo, orem juntos. Porque a oração no casamento... Bom, o que é a oração no casamento? A oração no casamento é a chave restauradora. Casal que ora junto tem maior possibilidade de crescer, mesmo diante das afrontas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das problemáticas, mesmo diante do precipício, mesmo diante dos espinhos da vida tortuosa que a vida nos dá, mas Jesus já havia dito isso, Jesus deixou isso muito claro. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não existe uma forma secreta para você ser feliz
a não ser a prática diária de você pedir perdão, de você buscar a palavra do Senhor e, o mais importante, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E não é todas essas coisas que serão acrescentadas, mas todas essas coisas. Não todas as demais coisas. Quais são todas essas coisas? E se essas aqui é um pronome demonstrativo. Essas o quê? Lá no contexto bíblico fala sobre a vestimenta. Vamos fazer por ordem correta, né? Vamos por ordem cronológica dos fatos. O alimento, a água e as vestes. Jesus prometeu isso. Tem de bom ânimo. Você não vai te faltar comida, não vai te faltar o que beber, não vai te faltar o que te vestir. Não importa se é só farinha frita com ovo, não importa. Deus te deu, você está se alimentando, agradeça por isso. Não importa se é só água quente, porque a geladeira queimou esse mês e você está aí preocupado, sem saber como fazer para consertar essa geladeira, porque você está cheio de dívida, mas você tem água, meu irmão. Você não tem gelo, mas você tem água. Jesus falou que não ia te faltar água. E não importa se essa roupa que você está vestindo, o defunto era maior e ela está um pouco grande, você caindo, mas não tem problema. Amarra uma cinta, pega um laço de alguma coisa, um fio, amarra, mas você não está nu. Mas o importante é você prosseguir. E o importante é entender que Jesus nunca deixou transparecer que você não teria problemas na vida. Ao contrário, a Bíblia fala que você vai ter muitos problemas na vida, inclusive dentro do seu próprio casamento. Amém? Vamos continuar? Você pode ser curado, sim. Não importa o quão profundas sejam as feridas, Deus pode restaurar sua vida e seu casamento. Ele é o médico dos corações quebrados. Se você deseja ver a restauração em sua intimidade conjugal, é hora de começar a jornada da cura. Bom, meus amados irmãos, eu mostrei para vocês a jornada da cura. Identificar os problemas, falar os problemas, ouvir, deixar o cônjuge ouvir, o cônjuge deve ouvir. Você precisa começar a pedir, a praticar o perdão, a fazer oração. Em casos mais drásticos em que você não consegue fazer isso sozinho, busque a ajuda de um terapeuta e deixa Deus fazer o resto. Confia nele, tenha fé e você vai ver a sua fé, o seu casamento, a sua vida sendo restaurada no Senhor Jesus. Bom, meus amados irmãos, eu quero terminar com uma oração final. Vamos orar. Olha comigo, eu gostaria que você fechasse os olhos e que permitisse que essa oração penetrasse em teu coração. Tudo bem? Oremos então em nome do Senhor. Senhor, nós te pedimos que a tua mão de cura toque cada casamento aqui representado, que tu possas limpar as feridas, que tu possa restaurar a confiança, a intimidade e trazer a paz onde há dor. Senhor, que nossos corações possam ser libertos daquilo que nos impede de nos entregarmos completamente ao outro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão? Então, eu creio que isso venha servir para você, que seja de grande valia sobre a sua vida, essa aula. Isso é uma aula, né? Para a vida, para o seu casamento, para a restauração, para você se conhecer. E que já vale um like, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma vida repleta de harmonia e de paz no seu casamento, na sua vida sexual. E eu vou trazer mais temáticas sobre essa questão em breve, amém? Paz do Senhor e Deus abençoe a sua vida.